sobre a situação em Maceió e toda a expectativa ali gerada por muita preocupação também pela possibilidade do desabamento de uma mina na capital. O ministro dos Transportes, Renan Filho, está na capital, está em Maceió acompanhando o risco de desabamento desta mina da Braskem, e é com ele justamente que a gente conversa neste momento. Ministro, muito obrigada, pela gentileza de falar com a gente aqui na CNN. Eu que agradeço a oportunidade de conversar um pouco com vocês a respeito desse problema que afeta a nossa capital há alguns anos e que agora, pela movimentação dessa mina de número 18, são 35 minas aqui no entorno da capital que existem, onde havia mineração anteriormente de salgema, e a mina 18 entrou em operação. Toda a área onde todas essas minas trazem risco às pessoas foi evacuada ao longo desses últimos anos, né? Um desastre de proporção gigantesca. 50 a 60 mil pessoas tiveram que deixar as suas casas e se deslocar para um outro local de moradia em virtude da exploração de salgema realizado pela empresa Braskem. Algumas foram estabilizadas e outras minas apresentam uma situação estável no momento, mas essa mina, a mina 18, tudo indica pelos estudos que são feitos aqui na região que é ela que está em movimento, ela pode colapsar. Colapsar implicaria na abertura de um buraco na superfície. Vocês estão vendo as imagens, essas são exatamente as imagens das áreas que foram desocupadas ao longo dos últimos anos, né? As pessoas foram obrigadas a deixar as suas próprias casas por conta desse crime ambiental. E nós estamos aqui acompanhando. Ontem eu me desloquei para cá, depois de conversar com o presidente em exercício, Geraldo Alckmin, ao lado de servidores da Defesa Civil Nacional, vinculados ao Ministério da Integração Nacional, do Desenvolvimento Regional, e também membros do Ministério das Cidades, né? Boa parte do Ministério está na COP28, acompanhando a agenda internacional do presidente Lula, e por isso, como eu estava no Brasil, o presidente Alckmin pediu para que eu viesse aqui representando a comitiva do governo federal, a fim de reunir todas as informações, verificar como está o andamento para a eventualidade do desabamento dessa mina, e é isso que nós estamos fazendo por aqui. Certo, ministro. Bom, e o senhor também nascido em Alagoas, né, altamente conhecedor do estado, eu imagino a tamanha conexão, né, que o senhor tem com esse local, inclusive com a própria capital. Logo de início da manhã, ministro, nós fomos atrás de respostas, né, de tentar compreender, quais esferas do poder respondem. A gente está falando de prefeitura, é governo do estado, é governo federal? Do ponto de vista do governo federal, como é que estão as análises de vocês em relação a, ok, agora que já entendemos o que está acontecendo, vamos cobrar de quem? Olha, o desastre já acontece há um bom tempo, né? Diferentemente de outros desastres mundo afora, ambientais de grandes proporções, como, por exemplo, Chernobyl, ou o vazamento de óleo da ExxonMobil, ou aqueles vazamentos de gás xisto nos Estados Unidos que trouxeram tantas vítimas, esse desastre aqui, ele tem um ponto positivo, que é ter sido previsto o desabamento das minas, a possibilidade de desabamento das minas e as pessoas terem sido retiradas. Isso nos permite dizer que nós estamos trabalhando aqui nesse momento para que não haja perdas de vidas humanas. A gente precisa garantir isso. Esse é o trabalho que vem sendo feito ao longo dos últimos anos. E precisa todo mundo trabalhar conjuntamente. O papel do governo federal é central por conta da Defesa Civil Nacional, por conta do Serviço Geológico Nacional, que é quem detém as condições técnicas de fazer um estudo dessa natureza. A exploração de minério aqui ela ocorre a 1.200 metros, em média, de profundidade. É uma coisa muito complexa de ser avaliada. Esse é um desastre raro em áreas urbanas, né? Mesmo mundo afora, é bastante raro esse tipo de colapso de minas de exploração mineral, de maneira que ao longo dos últimos anos todos, desde 2018 para cá, várias providências do governo federal, do governo do estado e mesmo da prefeitura de Maceió vêm sendo tomadas a fim de evitar que o colapso de uma dessas minas possa levar pessoas à morte. E essa mina, a mina 18, ela começou a se movimentar
acontecendo exatamente aquilo que vinha sendo alertado à população, porque não é fácil tirar as pessoas, isso foi objeto de decisão judicial, a empresa foi obrigada a indenizar o cidadão, a adquirir as residências, isso ainda está em discussão, porque muita gente acha que não foi pago o dano moral, o próprio valor de alguns imóveis são discutidos, as pessoas que moram na margem também questionam ter perdido qualidade de vida por falta de comércio, de estabelecimentos educacionais, de saúde. Então, é uma situação muito delicada. A missão, no momento, é para cuidar, para que a gente não tenha perdas de vidas humanas e para acompanhar e continuar responsabilizando a empresa, porque um desastre ambiental dessa magnitude precisa ser sanado completamente. A operação dessas minas, a movimentação dessas minas, ela precisa ser interrompida. E, para isso, o Serviço Geológico Nacional deu a solução, que de onde foi retirado o sal, ser inserido, ou uma solução mais saturada do que o sal, a fim de que as paredes parem de se movimentar, ou mesmo nas mais complexas, inserir areia ou um material sólido que não tenha capacidade de movimentação para estabilizar o solo. Isso, infelizmente, tem demorado muito. A empresa tem que acelerar esse cronograma para que a gente não veja essas movimentações tirar a tranquilidade das pessoas, porque, infelizmente, o cidadão não consegue dimensionar exatamente o que pode acontecer e isso aterroriza muitas pessoas. Claro, as pessoas ficam apavoradas, naturalmente. Juliana Lopes, nossa analista de política, está aqui conosco também. Ministro, por favor, Juliana. Oi, ministro, bom dia, obrigada pela participação. Queria perguntar para o senhor, puxando esse gancho, da questão da responsabilização. A gente sabe que para sanar esse problema, que vem sendo observado há bastante tempo, uma das estratégias é essa que o senhor colocou, de conseguir preencher esses poços, né? Mas esse trabalho foi feito de forma muito lenta. Eu queria entender, já que o senhor tem uma reunião, né, na semana que vem importante com o presidente em exercício Geraldo Alckmin, se tem como apressar, fazer com que a Braskem apresse, então, esse trabalho de preenchimento dos poços. E já emendando uma segunda pergunta, o senhor acha que cabe uma investigação contra a empresa? Lá no Congresso Nacional tem aquela CPI que foi engavetada de alguma forma, mas ficou ali travada, e um dos objetivos é esse, investigar a empresa. Com certeza, a gente tem que investigar com todas as ferramentas possíveis e eu acredito que uma comissão parlamentar de inquérito no Senado Federal é muito importante, muito relevante, porque uma empresa da proporção da Braskem, ela é detentora de um conhecimento muito específico acerca desse acidente e ele precisa ser socializado para a imprensa, para as pessoas que moram na capital. Os entendimentos que foram feitos, os contratos precisam ser apresentados. O ritmo do cronograma precisa ficar claro que não pode ser acelerado e por qual motivação, e se pode acelerar para que essas minas não entrem em movimento. Então, nós defendemos que toda a fiscalização é necessária e a comissão parlamentar de inquérito ela é fundamental. Eu, quando fui governador de Alagoas, ao longo dos últimos... até o ano de 2022, quando saí do governo do estado para disputar uma vaga no Senado Federal, eu nunca topei fazer acordo pecuniário, financeiro com a Braskem, porque não tem sentido fazer um acordo pecuniário enquanto todas as pessoas da região não forem indenizadas. Ainda tem comerciantes que tinham postos de gasolina, supermercados, lojas, tudo isso fechou, as pessoas não foram devidamente indenizadas. Como falei antes, tem as pessoas das bordas, tem bairros adjacentes que têm minas muito próximas, que não sabem direito porque ficaram fora da área que precisou ser evacuada. Então, assim, já houve um acordo aqui entre a Prefeitura de Maceió, o Ministério Público e a empresa, que o Estado se recusou em assinar. A Prefeitura acabou de receber 1 bilhão e 700 milhões de reais ao longo desses últimos dias. E agora a mina volta a se movimentar, o que traz muita dúvida para o cidadão. Por isso, a Comissão Parlamentar de Inquérito é fundamental para investigar profundamente, verificar do ponto de vista técnico quais são as possibilidades que a empresa tem para acelerar, interromper, frear esse dano ambiental, para que as pessoas voltem a ter tranquilidade. Quem não conhece Maceió, essa é uma área adjacente à nossa Lagoa Mundaú.
o estado de Alagoas chama-se Alagoas por conta de duas grandes lagoas nas imediações da capital, a Lagoa Mundaú e a Lagoa Manguaba. Se houver um colapso ali e a terra afundar naquela região, pode inclusive levar a água da lagoa, que é um dos mais ricos estuários lagunares de toda a América Latina. De maneira que esse é um dano muito representativo para o Estado e a gente precisa investigar com todas as ferramentas possíveis. E no Brasil, uma das ferramentas mais eficazes para fazer uma investigação, a gente lembra, por exemplo, o que aconteceu na CPI da Covid, é uma comissão parlamentar de inquérito no Congresso Nacional, porque tem ferramentas para fazer oitivas, para exigir demonstrativos fiscais, financeiros, tributários, contratos, e isso precisa ficar claro para verificar quem está prestando serviço à Braskem, por que foi contratada essa empresa, sim, quanto custa, como está essa relação com os licenciamentos ambientais, porque esse impacto ambiental precisa ser freado. Larissa Rodrigues também está conosco nesta entrevista com o ministro Renan Filho. Tudo bem, ministro? Bom dia. Que bom falar com o senhor. Desde ontem, a gente está nessa força-tarefa, especialmente, sabendo, que se elevou o perigo, de fato, de acontecer essa tragédia. Eu queria repetir para o senhor a pergunta que eu fiz mais cedo no outro jornal, para o prefeito ali da cidade de Maceió. Nesse momento, está dando para separar a questão política e qual tem sido o papel na prática do governo federal? Eu entendo que o presidente em exercício pediu para o senhor acompanhar, o ministro Valdez, o ministro Wellington, a Defesa Civil também está, mas na prática, o que o governo federal pode fazer e se há alguma expectativa de ajuda para a moradia dessas pessoas que estão em locais ainda meio improvisados, digamos assim? Se falou até, quem sabe, uma medida provisória para liberar algum tipo de verba. Se na prática existe isso e se nesse detalhe está dando para separar a questão política. A gente sabe que teve muita discussão ali sobre esse pagamento da Braskem, se deveria ser repassado para o prefeito ou para o governador. A questão da CPI, inclusive, foi apresentado pelo senador Renan Calheiros ali, o pedido, mas nesse momento está ficando de lado essa questão dos embates locais, pensando no bem da população, e na prática, o que a população pode ver nos próximos dias e de imediato do governo federal ajudando o governo local? Não, olha, a questão política não é o fundamental. O que a gente precisa é que cada instância trabalhe e cumpra o seu papel. Agora, obviamente, cada um tem que explicar o que está fazendo. Receber uma indenização num momento como esse, obviamente, cabe explicação. Nós defendemos fiscalizar, defendemos transparência, defendemos informar a imprensa quanto foi pago, a quem foi pago, quanto a empresa ainda deve indenizar e o que ela precisa fazer para frear esse desastre. E para isso é fundamental transparência. Por exemplo, nesse acordo, disse aqui em Alagoas que deu-se quitação ambiental para o dano. Como da quitação ambiental? Se nem se sabe o dano ainda de maneira profunda, se nem se conhece, Outra coisa, ninguém nunca viu o contrato. Então, esse tipo de coisa precisa ficar explicado, porque é fácil transformar em questão política quem não quer explicar, quem não quer demonstrar transparência, quem não quer dialogar com as pessoas, quem prioriza receber uma indenização em detrimento do cidadão que morava na região e não teve esse direito. Então, a gente quer investigar. Numa comissão parlamentar de inquéritos, a vantagem é que tem gente de todo o espectro político. Cada um coloca a sua visão, coloca o seu argumento. Agora, não investigar, colocar um desastre ambiental como essas imagens que a gente está vendo para uma situação lateral, isso não cabe. É muito bom que a mídia nacional esteja olhando para isso. Talvez esse seja o maior desastre ambiental em remoções de pessoas do mundo. Só é comparado com movimentos de pessoas em guerra, como a gente está vendo lá na Ucrânia, como a gente está vendo na região da Palestina, numa guerra mais recente. Então, o que aconteceu em Maceió precisa ser explicado à população. E ninguém pode fazer acordo de um lado ou de outro, receber financeiramente recursos e não demonstrar com a devida transparência necessária, porque a tranquilidade de uma vida, de muita gente, foi levada por conta desse desastre ambiental. Então, assim, politizar é óbvio que não é o caminho. O caminho agora é cuidar para que a gente não perca vidas. Mas a gente precisa exigir
transparência para que a gente observe como a solução está sendo implantada. O que foi acordado com a empresa? Por que essa velocidade de recomposição das minas e não a velocidade maior? Esses são alguns assuntos que foram abordados nessa entrevista e é exatamente isso que a gente deseja aprofundar. Ministro, só queria reiterar aqui um aspecto, porque o senhor disse que o Serviço Geológico Nacional deu uma solução, né, de onde foi tirado o sal, seria inserir, de repente, uma solução mais saturada, ou inserir areia ou material sólido para estabilizar paredes e o solo e tudo mais. A gente ouviu agora há pouco um representante da Defesa Civil dizendo que agora, né, já que o problema está feito, não tem mais o que fazer, é meio que esperar o desabamento ocorrer, é uma tragédia anunciada. No seu olhar, por qual motivo essa solução não foi eficaz antes? Se nós estamos acompanhando um problema anunciado, onde foi esse fio desencapado, esse problema que de fato não resolveram, não houve essa antecipação? Olha, a sua pergunta é muito apropriada. Lá atrás, quando a exploração iniciou, essa exploração ocorre em Alagoas desde a década de 70. Essa empresa, que hoje é a Braskem, ela era uma empresa estatal, foi privatizada. Há cerca de 20 anos atrás. Ela explorou durante muito tempo. Como era a tecnologia? O sal, ele se dissolve com água. Ela injeta a água lá a 1.200 metros de profundidade, água quente. O sal dissolve e ela retira uma solução líquida, que é a salgema. Essa salgema, depois, ela é utilizada por meio de hidrólise. Separa-se o cloro para fazer plástico. Tanto PP quanto PE, que são dois tipos de plástico muito importantes, que é o plástico para fazer embalagens e rótulos e o plástico para fazer tubos, conexões, materiais para a construção civil, sobretudo. Desde lá atrás, eles no final, depois que tiravam o sal dessa mina, eles injetavam uma solução, pressurizavam e tamponavam. E isso foi feito durante muitos anos. Provavelmente, com a sequência do serviço, houve problemas na execução dessa solução. E tamponar com a solução saturada segue sendo uma solução, só que tem minas que têm as paredes já comprometidas, porque ficaram durante muito tempo sem a devida pressurização. E isso garantiu o movimento dessas minas. Para essas minas, eles sugerem fazer um tamponamento com areia. Obviamente que tirar líquido é muito mais simples do que injetar sólido. Você concorda? Injetar sólido é uma coisa bem mais complexa, mas isso está sendo feito. Das 35 minas, 9 minas tiveram solução para serem novamente tamponadas. Inclusive, essa mina 18, que está em movimento, ela seria a próxima. Ela estava na ordem de prioridade. Eles estavam trabalhando para fazer o preenchimento dessa mina. O que a gente precisa discutir com profundidade, com contratos, é quem está fazendo isso, qual o expertise técnico, quanto custa, quem está pagando, quem está aferindo tudo isso, porque o governo federal, ele, por meio do Serviço Geológico Nacional, apresentou caminhos, mas não foi sozinho, contratou-se técnicos do mundo inteiro. Essa é uma questão complexa, por isso é que eu fiz uma correlação dela com Chernobyl, com ExxonMobil, com o gás xisto dos Estados Unidos, com acidentes complexos como Brumadinho, como Mariana, que a gente acompanhou ao longo dos últimos tempos, todos esses que tiraram muitas vidas de pessoas. Aqui, o acidente não ocorreu sem que fosse percebido. Isso foi importante, por um lado, mas precisa ser estabilizado. E, por isso, precisa uma ampla discussão. Essa discussão vem sendo feita por aqui desde 2018, mas apenas com a mídia local, apenas com as lideranças locais. E esse é um problema que precisa de uma discussão nacional. E o apoio e esse espaço que a mídia nacional dá para fazer esse debate é fundamental. E a gente tem defendido ampla transparência, amplo debate, ampla fiscalização, a fim de encontrar uma saída. Para esse desastre em Alagoas. Ministro Renan Filho, ministro dos Transportes, esclarecendo para a gente essas questões técnicas, o cenário na cidade de Alagoas, ele que também é nascido no estado, então tem um conhecimento ali, além da conta nessas questões. Ministro, muito obrigada pela gentileza, estamos do lado de cá torcendo para uma solução e evidentemente que pessoas não se machuquem.